A paz do Senhor, povo de Deus. Quero aqui compartilhar com vocês um rápido estudo, amém? Começando por João capítulo 18, versículo 20. Se você tiver uma Bíblia aí, abre e acompanhe comigo, para você ser edificado. Se você tiver, se não tiver, ouça com atenção. João capítulo 18, versículo 20. Amém? Primeiro vamos orar, amém? Aleluias. Meu Deus, meu Pai, estou diante da tua palavra como total dependente, meu Pai, para ensinar, para pregar, enfim, para falar do teu nome e da tua palavra. Me dê graça, Jesus, porque sem a tua presença não sou capaz. Sem a tua misericórdia não sou capaz. Fale aos nossos corações, ensina quem ouvir, ensina a mim, fale ao meu coração e ao coração de cada ouvinte. E Pai, usa de misericórdia para conosco. E não leve em conta os pecados que temos cometido contra o Senhor, mas use de misericórdia para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Olha só o que está escrito em João capítulo 18, versículo 20. Jesus, vou ler o versículo 19 também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Ensino. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Olha só, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é acerca do templo. Jesus Cristo deixou bem claro aqui que ele ensinava onde? Na sinagoga e no templo. Isso possivelmente, esses termos, Jesus estava no templo, Jesus ia na sinagoga, possivelmente dá ao povo base ou amparo para dizer que para defender suas placas, suas denominações, enfim, defender os prédios que têm sido levantados aí, onde eles chamam de casa de Deus, certo? Como se fosse maior que Estevão, porque Estevão disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão foi mártir depois de dizer isso, entende? Tem gente que nem derramou sangue por Cristo e aparentemente quer ser melhor que Estevão, dizendo, você não está em outro lugar a não ser na casa de Deus. Não é bem verdade, entende? Então Jesus aqui está dizendo que ele ensinava na sinagoga e no templo onde os judeus se reuniam. Então o templo era para os judeus. Então, se a gente for pegar a planta do templo e estudá-la, a gente pode notar que os gentios, o pátio dos gentios era do lado de fora. Entende? Gentios hoje somos nós, entende? Só pela planta do templo a gente poderia ver que o nosso lugar não era do lado de dentro. Quem se reunia no templo eram os judeus. E Hebreus 10, 25, se você for pegar a sua Bíblia, você pode ver que a Bíblia diz, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só, o autor de Hebreus está dizendo para a gente não deixar a nossa congregação. E o que é congregação? É se reunir como igreja. Então, o convite ali é se reunir como igreja. E, de fato, nós devemos nos reunir como igreja. Entende? Não existe a possibilidade de um arrebatamento com o corpo dividido. Não, o que vai subir no arrebatamento é um corpo unido. Entende? E nós devemos estar unidos, um corpo, juntos, como igreja, certo? Para a volta de Cristo. Porém, ali a gente tem que entender o seguinte, o autor diz, olha, não deixando a nossa congregação, ou seja, não é a sua congregação, não é a minha, não é a de fulano ou ciclano, é a nossa. Ou seja, uma só congregação é a que existe, entende? Lá em Deuteronômio 12, olha só o que está escrito. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar singular que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. Opa, no Antigo Testamento haveria um lugar para Deus habitar e colocar o seu nome, certo? Aleluia. Então, peraí, no Antigo Testamento havia um lugar? Sim, para Deus habitar seu nome. E no Novo Testamento? E depois que Cristo veio, nós, aleluia, passamos a ser templo e morada dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
O autor de Hebreus ele deixa bem claro que as coisas do Antigo Testamento eram sombra das coisas que viria, e não imagem exata. Então, se no Antigo Testamento havia apenas um lugar, por que hoje seria diferente? O povo está tentando levantar tantos lugares e não faz sentido. Jesus não saiu por aí dizendo, ide e levantai novos templos. Ide, não. Ele diz, ide e pregai a todo mundo, a toda criatura. Jesus, depois que o único templo foi destruído, não deu ordem para que outros fossem levantados. Embora eu não estou dizendo que seja errado, mas também não estou dizendo que seja certo e que agrada a Deus. Não mesmo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo chega dizendo, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, singular, aí estou no meio deles. Então esta é a congregação qual? Aquela que juntas está reunidas em nome dele. Não em nome de placa, não, em nome dele. Um só lugar, uma só congregação. A mesma congregação sua deve ser a minha deve ser a sua. Na época de Paulo, uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e Paulo vai chamar eles de carnais, por quê? Porque isso é divisão, é dissensão. E Paulo vai falar que eles eram carnais. É o que está acontecendo hoje. Uns dizem, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, né, eu sou disso, daquilo, ou seja, é um corpo dividido, e aí, como é que vai subir? São carnais. Na visão de Paulo, são carnais. Um corpo dividido vai ser arrebatado como? Porque dissensão é obra da carne, Gálatas 5. Entende? Então, eles usam Atos 2, possivelmente, no versículo 46, que diz que a igreja primitiva perseverava unânime todos os dias no templo, e de fato perseverava. Está escrito, Atos 2, 46. E no contexto, capítulo 3, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona. Opa, peraí. Interessante, eles estavam no templo? Sim, só que a gente tem que entender que no Evangelho de João está claro, aquele templo era para judeus. E Pedro e João que está indo ao templo eram judeus. Os novos convertidos eram judeus. E esse mesmo templo aqui onde eles estão se reunindo seria destruído. Entende? E por que eles estão aqui ainda no templo? Simples. Paulo aqui no capítulo 2, onde eles estão no templo, Paulo aqui no capítulo 3, onde Pedro e João estão indo ao templo, Paulo não tinha sido convertido. Paulo vai se converter apenas no capítulo 9. E é para Paulo que o mistério da igreja vai ser revelado. E esse mistério está em Efésios 3, depois vocês podem ler. Então, quando eles estão aqui no templo, o mistério da igreja estava oculto. Então, eles estavam indo debaixo da ausência de conhecimento. Uma vez que esse mistério foi revelado, não era mais necessário ir ao templo. Tanto é que foi destruído. Entende? Tanto é que foi destruído. E quando o autor de Hebreus ali diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, é bom lembrar ou estudar, gente, porque não é só ler a Bíblia, é estudá-la. Né? O propósito, o porquê, o para quem, fazer perguntas. Né? É bom lembrar que existe uma grande possibilidade da carta de Hebreus ter sido escrita no ano 60 a 70 depois de Cristo. Até 70 depois de Cristo. E era justamente no ano 70 depois de Cristo que o templo seria destruído. Então, não faz sentido nenhum dizer que ali eles estavam convidando, né, ao povo a fazer parte de um templo, ou seja, não deixa a congregação, não deixa um templo. Não é isso. O templo ia ser destruído. Entende? O templo ia ser destruído. Entende? Então, é isso, igreja. É uma coisa muito simples que a gente, infelizmente, complica tudo. Quanto mais templo está sendo levantado, mais pessoas estão passando fome. Tá bom. Se você acha que isso é o caráter de Cristo, amém, glória a Deus. Mas o evangelho vai te ensinar o quê? Olha, eu tive com fome o quê? E não me deste de comer. Entende? Eu estive com sede e não me deste de beber. Por quê, será? Porque Cristo está nas suas e você só fica preso dentro de uma casinha. O verdadeiro evangelho, a verdadeira missão se faz na rua, ide e pregai. Jesus naquele dia vai falar, olha, eu tive com fome e vocês não me deram de comer. Ou seja, pessoas que não faziam a obra, não negligenciavam. Eu não estou dizendo que a salvação é pelas obras, não. A salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a consequência de uma pessoa salva é refletida nos seus atos. Ela vai alimentar alguém. Ela vai dar de beber a alguém. E ela vai fazer isso aonde? Na rua. Entende?
Na rua. Então Jesus Cristo está nas ruas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário do que diz aí, casa de Deus. Não, Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas. E essa foi a pregação que Estevão fez e depois foi morto a pedradas. Você está entendendo? E tem gente que nem derramou sangue por Jesus e está querendo ser aparentemente maior que Estevão. Nunca levou pedrada, não sabe o que é passar uma perseguição e está querendo mudar a pregação de Estevão. E aí? Não faz sentido. Entende? Então, vamos nos congregar, certo? Mas como igreja, igreja que ama, sabe? Igreja que não defende placa, igreja que não coloca costumes e tradição de homem acima do mandamento de Deus. Igreja que não despreza o outro enquanto parede está sendo levantada, né, a pintura está sendo feita. Cara, tudo isso vai ficar. Assim como aquele templo lá foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, esses templos todos aí vão, ser derrubados também. Vai ficar tudo. E aí? E as almas? Como é que vai ficar? Quantos templos, pessoas você cuidou? Quanto que nesse ano você investiu no templo de pedra e quanto você investiu em vidas, em pessoas? Quantos de dízimo você deu naquela igreja que você congrega e quanto de ajuda você deu para o necessitado? Porque a Bíblia fala, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, aleluia, algo do tipo, vocês não podem ver ou entrar no reino, algo do tipo. Então a nossa justiça deve exceder dos fariseus. Eles davam dízimo até de mato, do endro, da lã, do cominho, mas desprezavam o que era mais importante, a misericórdia. E eu não estou aqui abrindo brecha para dizer que o dízimo é para hoje. Porque Jesus disse, vocês devem dar. Ali ele estava no contexto da lei, Gálatas 4:4. Cristo veio na plenitude dos tempos, remir os que estavam debaixo da lei. Então ali a nova aliança não havia sido infiltrada, porque Hebreus 9 vai dizer que para ter testamento era necessário morte. E Jesus chega dizendo, olha, este é o sangue do Novo Testamento. Então o Novo Testamento começa com sangue. Então quando Jesus está dizendo para os fariseus dar o dízimo, que eles deveriam dar, era lei ainda. O sangue não havia sido jorrado, então o Novo Testamento não começou. Porque para começar é necessário morte. Então a gente despreza a aliança que Jesus Cristo deixou para nós para se prender em algo que ficou para trás. Aí Hebreus 13:13 diz, olha, saímos, pois, até ele, Cristo, fora do arraial, sistema religioso judaico, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Mas quem é que quer sair até Cristo carregando a sua vergonha? Quem é que quer carregar marcas? Quem é que quer sofrer por Cristo? Não, o povo quer o quê? É conforto, é 4 paredes, é banquinho confortável, é microfone na mão e as almas perdidas lá fora, homicídios, jovens sendo mortos. Se isso não te indigna, onde está Cristo em você? Você acha mesmo que se Jesus estivesse aqui, ele ia perder tempo, meus irmãos? Dentro de um templo. João 18 que eu li, ele ia no templo para ensinar, não é para concordar com o que eles faziam, não. Não era para congregar com eles, não, era para ensinar eles. E Jesus era judeu, e aquele templo era para judeus. Nós somos gentios. Nós não somos judeus. E o autor de Hebreus diz, olha, vamos sair até ele, até Cristo, fora do sistema religioso judaico, gente. Paulo, ele vai deixar até o judaísmo por Deus. E a gente, preso, ignorando o evangelho e defendendo lobinhos que quer teu dinheiro, que quer riqueza, conforto, e ovelhas sendo sacrificadas aí. Gente sendo mortas, passando fome. Eu vou falar uma coisa para você, por amor das almas que tem fome lá fora, eu me recuso a dar o dízimo. Jesus não faria isso não, moço. Jesus não daria dinheiro para levantar a pedra não. Jesus cuidaria de gente. Esse é o caráter de Cristo, cuidar de gente, do verdadeiro templo. E de pregar a quem? Ao verdadeiro templo, a toda criatura. Aleluias. Cuida de gente. Invista mais em pessoas do que em paredes.
Deus te abençoe em nome de Jesus.